de estimação ama, né? Ou pelo menos a gente espera que você cuide deles com todo carinho e com todo amor. Hoje eu recebo a veterinária Andréa Carpin para a gente falar sobre os nossos animais de estimação que podem sofrer algumas doenças que a primavera pode ocasionar. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Então não é só a gente que sofre com a primavera? Infelizmente não. Não é só a gente que chora, que tranca tudo, que escorre, fica vermelho. A diferença que deles, assim, às vezes pode ter essa parte alérgica mesmo, fazer uma rinite. Então, às vezes, ele, apesar de não ser assim a principal manifestação, mas é uma das. Então, eles podem ter também, ficar com o olhinho lacrimejando, ter essa... A piremite não vai ver por causa dos pelos, como a gente fica vermelhinho. Mas ter, essa, às vezes, trancar, fazer até uma reação mais forte, como um edema de glote. Então, os pólens são os principais causadores, tanto nas pessoas quanto nos animais. E com a chegada agora, a gente percebe bastante assim, ai, Milha começou a tossir, começou a espirrar, tá bem, levei para passear, tá espirrando, 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 aí começa com coriza nasal. O que ele tá resfriado? Pegou gripe, mas eu vacinei. Não, não é. É uma rinite alérgica. Então, isso é só para cães ou gatos também? Gatos também. A mesma coisa. O animal, ele pode até desenvolver uma bronquite alérgica. Daí tem que usar as bombinhas, como em pessoas, então usa o mesmo protocolo. Tá, mas vamos supor que o cachorro ou o gato está apresentando essa crise, ou com tosse, ou com espirro. Tem medicação para isso? Tem. Tá. Existe, pode dizer, tanto a parte a gente abrir mão, né? São os antihistamínicos, que são os principais, sem a base de que não tem o corticoide. Tá. Não resolveu, associamos ao corticoide. O problema do corticoide é que a longo prazo, às vezes até médio prazo, traz outros efeitos colaterais no animal. Então, às vezes, ser benéfico acaba prejudicando. Então, nunca medica em casa. Tá. E não tendo abriu mão, não conseguiu, a gente parte para a imunoterapia. Então, a imunoterapia se baseia não só retirar do sangue, coletar esse sangue do animal, mandado para fora daqui, e eles testam alguns alérgenos, normalmente são 60 alérgenos, ou entre 90 e 60 alérgenos, 60 a 90 alérgenos. E daí é feita uma autovacina para o animal. Então, chegou nessa época, você vai fazendo e vai promovendo essa imunoterapia, para evitar que o animal entre em crise. A gente teve alguns pacientes que até foram a óbito por edema de glote. A pessoa foi usar um desinfetante em casa e a hora que chegou ele estava... A podiarista não sabia que ele tinha o problema, fez o estreitamento, fez o edema e o animal acabou indo a óbito. Meu Deus, tá vendo como é sério? A gente acha que eles são resistentes a tudo? Não, quase. São mais Isso é para cachorros de pequeno porte ou os grandes também podem? Depende. Pequeno é um pouco mais propenso, mas qualquer um deles. As raças braquicefálicas, que são assim os de focinho curto, né, os gatos, o Pérsia, o Himalaia, o exótico, os cães, o Pug, Bulldog, Boxer, o Lhasa, o Shih Tzu, que são os pequenês, que são todos assim, já tem uma conformação menor, são os mais propensos. Mas qualquer um pode apresentar. Tá, você falou de tosse, Andréa. A Millie, vocês sabem, o York tem esse negócio de... Quando ela fica muito nervosa, ela se engasga. Tem, mas o York, assim, como tem algumas outras raças, mas o York é bem mais propenso, eles têm uma outra doença que é o estreitamento de traqueia. Então, daí que já leva, por ter daí como ele fica mais ansioso, a liberação de mais hormônio, tem que bater mais, o coraçãozinho bate mais, a tendência é comprimir a traqueia, então não passa ar. E daí ela pode convulsionar, desmaiar, ficar cianótico. Então, assim, a parte. Tá, diferente, não é alérgico, não tem nada a ver. Pode piorar com a alergia, mas não é a causa. Tá? E animal pode ter essas coceiras? Com certeza. Porque assim, uma outra manifestação, então, assim, a primeira é essa reação rinite alérgica, assim, essa reação alérgica. A outra é a parte dermatológica. Então, assim, 90% pega mais dermatológica que essa parte respiratória. Mas pode ter. Até voltando à parte respiratória, se o animal não estiver bem imunologicamente protegido ou tiver algum outro problema, esse processo pode evoluir. Um processo bacteriano, fúngico, viral, e você tem que entrar com antibiótico, anti-inflamatório e outras medicações para combater. Tá. Então, assim, tanto como uma doença quanto outra, mantém o animalzinho vacinado e sempre bem, né? E tem sintoma? A gente sabe os sintomas ou é esse de
O Bruce vai ver a coriza, assim, o respiratório, né? Voltando na pele, o que ele vai fazer é ele se coça. Você chega em casa, o animal tá mastigando, mascando a mãozinha, se rolando. Às vezes eles vão em sofás, assim, ficam se escovando assim embaixo, se coçando. A gente às vezes é até bonitinho que eles fiquem brincando, mas é uma coceira tão acentuada que eles param de se alimentar. Porque o prurido é tão intenso que eles não conseguem, ficam o dia inteiro se coçando, se comendo mesmo. Chegam a arrancar pelos. E essa autodestruição deles mesmo. Então isso eles acabam, é um alérgeno, que é uma proteína, que entra em contato com o sistema imunológico, vai ativar todas as enzimas e vai promover esse quadro de alergia intensa. Tem que atender porque não pode ser constante. Então. Isso é assim, você vai perceber, se for primavera, é sazonalidade. Chegou essa época, você já começa a ficar esperto e ver alguma coisa. Mas pode ser, o animal é alérgico, às vezes a alimentação, em muitos casos, principalmente são proteínas da alimentação, o trigo, que não é uma proteína, mas é uma outra forma, são bem alérgicos, proteína de frango, peixe, boi, então tem que assim daí avaliar o que o animal come. Tá, a alimentação também pode dar. Também, alimentação. Eu vou pegar o celular aqui que está chegando umas perguntas, porque senão depois eu fico devendo aqui. Outra assim, ácaro, pólen, fumaça, cigarro, às vezes mesmo as pessoas têm tapete em casa, tudo isso pode ocasionar esse quadro alérgico. A gente chama daí um quadro de atopia também, né? Que entra que o animal fica se coçando, comendo e tem... Daí você assim, vai pesquisar, excluir algumas causas imunes, fúngicas, alguns problemas de sarna, não consigo, tudo negativo, daí realmente o animal tem um problema alérgico. Tá. Aqui ó, a Silvia está perguntando se ela pode passar perfume no cachorro dela. Tente. É como a gente, você vai tentar a primeira vez. O animal começou a espirrar, ele só vai saber. Começou com prurido, começou a se coçar, não usa mais. Existem alguns, depende muito também do perfume. Para cachorro já tem alguns hipoalergênicos, que são um cheiro mais, não são tão fortes assim, e não tem tanta base de álcool, que às vezes é o que o animal começa a espirrar. Ah, e tem isso, né? Tem produtos certos para os animais. Tem produtos hipoalergênicos já, desse shampoo, tudo que possam vir a ocasionar para não desencadear essa crise. Não precisa ter um animal fedido, assim, mal cheiroso, porque o animal tem alergia. Você vai usar outros artifícios para controlar o cheirinho e deixá-los... A Marisa falou que manda o cachorro dela tomar banho na Bichinhos uma vez por mês. Mas a outra vez do mês que ele toma banho, ela dá banho em casa com shampoo de criança, tá certo? Tem uma das marcas, assim, mas tem uma que até dá para fazer, que ele tem um pH neutro, que é muito semelhante ao do animal. O ideal, assim, se quiser usar, pega um shampoo específico para cachorro. Né? Às vezes o pH do couro cabeludo da gente é muito diferente do pH do cachorro. Então, às vezes, o que é bom para a gente, e mesmo marcas, o que é bom para você não é bom para mim. O teu cabelo resseca, o meu não. Entendi. Ou o teu cabelo ficou oleoso, o meu não. Então, assim, tem produtos até para animal mesmo. Tem marcas que a gente já pegou com muita reação alérgica, outras não. Se o animal tem sensibilidade, usa um shampoo assim, específico, ou neutro, ou já alguns que tem com... aloe vera, com aveia, que são próprios para a hidratação da pele. Tá. Victoria, que saudades da minha filha, está dizendo que ela mudou a ração do cachorro e ele começou a se coçar. Pode ser uma alergia? Pode. A mudança da proteína, até o animal se acostumar, ele pode ter diarreia, pode ter vômito, e pode ocasionar, às vezes, até uma hipersensibilidade ao componente da ração. Então, assim, se ela usava uma ração, por exemplo, lá atrás está escrito, frango, a principal base é frango e salmão, que tem uma das rações que veja qual das proteínas. Se ela trocou para carne, com certeza a proteína que está causando alergia. Tá. Precisa trocar de ração, André? Não, né? Se ele gosta, os meus comem a mesma. Sim, se ele vai trocar quando assim, de bebê para adulto, né? E assim, chegou na fase senil, você vai trocar uma ração senil. Então, é até 8 meses, depende da ração, 8 a 1 ano, é a ração de filhote. Depois passa até 8 anos. A partir de 8 anos, raças pequenas, você já passa para entrar no... Raças pequenas ou grandes já entra numa fase geriátrica. Então, se usa uma ração para animal senil. Tá. Vamos ver só mais uma aqui. A Mônica está perguntando se faz mal o cachorro dela tomar chimarrão, que ele adora. Se gostar, não. Se não fosse gostar, assim, não tem a erva mesmo, não tem nenhuma contraindicação. Às vezes, sendo um diurético, ele vai fazer um pouco mais de xixi. Mas, assim, não que... Eu nunca vi nenhum animal ser alérgico ao tipo dessa erva, né? Ao tipo de componente. Desde que ele não se afogue, às vezes, se for tomar, com os matinhos. Um matinho, alguma coisa com a própria erva, não tem problema.
à vontade. Tá, a Lu está perguntando se existe alguma prevenção para os animais não apresentarem rinite. Assim, você tem que descobrir qual é a causa. Tá. Né? Se for um pólen, claro que você não vai encher o coitadinho de flor em casa. Né? Então, assim, sabendo, diagnosticando principalmente o que você desconfia, você pode fazer alguma medicação preventiva. Hoje eu vou vou levá-lo para passear. Então, assim, você pode usar, tem uns antihistamínicos que são um pouco mais fracos, que principalmente a base de clemachina, que não dá sono, que não deprime tanto o animal. Como a gente toma, assim, você fica... Dá sono, né? Antialérgico. O dia inteiro, né? Sendo carregado. Então, alguns que não causam esse mal-estar no animal também. Então, assim, tu não pode fazer nada assim crônico. Claro que o animal também vai se acostumar, como o organismo da gente também se habitua. Então, nunca tentar fazer nada. Existem produtos naturais, a gente já usou, que causam, então dá uma aliviada. E a gente daí abre mão de inalação, das bombinhas de corticoide, e aquelas bombinhas mesmo. Tem casos que são severos, assim, que eles trancam mesmo. Então, não alivia. Tá. Mas assim, nunca tenta medicar em casa. Então eu ligo, procura alguma medicação, que às vezes, eu tomo polaramina, eu posso dar pro meu cachorro? Pode, mas qual é a dose? Não é a mesma que a da gente. Então, a hipersensibilidade do animal é diferente da gente. E às vezes a pessoa faz porque quer cuidar e pode prejudicar quer ajudar. o animal. Um exemplo bem legal é o Dramin. O Dramin, para muitas pessoas, dá sono. Tem muitos pacientes que a gente usa que dá hiperexcitação. Então, no meio da viagem, o cachorro tá 1000 por hora no teu carro, sendo que você queria que o coitadinho estivesse dormindo. Entendi. Então, testa antes, às vezes, ou procura saber bem certinho a dose. E atender, né? Porque é perigoso. Com certeza. Olha, os nossos animais de estimação também tem que ter cuidados, e não é só no inverno, porque no inverno todo mundo fica mais atento, né? A gente fica assim, mas mesmo em qualquer época, né? O importante é estar desverminado, vacinado, com uma boa alimentação, né? Sempre acompanhar a rigidez da pele, dos dentes, ouvido. Então, sempre assim, o animal saudável, é claro que como pessoa, vai apresentar bem menos problemas. Claro, tá vendo? Cuida do seu animal de estimação. Eu conversei aqui com a veterinária Andréa Carpin, uma das responsáveis lá da bichinhos.com. E se você ainda não tem um veterinário de confiança ou não tem o pet shop para cuidar bem do seu animal, vai conhecer a bichinhos.com, fica ali na Balduino Táxi, bem em frente ao Oscar Pereira. E o telefone é 3225-3715, tá bom? Obrigada, adorei te receber. Beijo nas crianças, estão todos bem? Estão tudo bem. Um mais sapeca que o outro. A família mais linda do mundo, adoro ver, quando você põe fotos lá, eu amo aquelas crianças. Vai tô olhando depois os 3 corujinhos. São lindos, né? Obrigada, viu, André? Obrigada a você. Olha, quem ama, cuida.